Olá, Labers. Eu sou o Márcio Rachkowski E eu sou Paula Armentano. e esse é o Síndico Lab News, o seu jornal do mercado condominial. E essas são as notícias da nossa edição de hoje. A administradora fecha as portas em São Paulo, levando dinheiro dos clientes junto. Morte em condomínio. Miss se joga da janela do sexto andar devido a um incêndio no seu apartamento. Protocolo Maria. Saiba como os condomínios podem e devem ser aliados no enfrentamento da violência doméstica. E confira também como um condomínio lidou com uma manifestação de entregadores na sua porta. E no final, as nossas dicas culturais. Fique com a gente. Na semana passada, encerramos o programa comentando uma pauta super quente sobre uma administradora que sumiu, fechou as portas e levou embora grandes somas de dinheiro dos condomínios. E o Síndico Lab foi apurar melhor essa história, até para que você, como síndico, e o seu condomínio não passe por uma situação tão difícil e tão cruel como essa. Um prédio comercial comum, na zona sul de São Paulo, abriga a antiga sede da administradora Forte House, cujo dono sumiu, e com ele as reservas financeiras de diversos condomínios paulistanos. O Síndico Lab foi visitar o local, mas já não encontrou ninguém por lá. Os vizinhos comentaram, porém, que na última semana muita gente foi até lá para saber se conseguiria reaver o dinheiro do seu condomínio. O Síndico Lab News entrevistou a síndica Ana Brito Herrera, que relatou o que aconteceu no seu condomínio e que afirma ter amargado um prejuízo de cerca de R$ 500 mil. O condomínio ele tem uma conta própria, tá? Ele sempre trabalhou com a conta da gente, nunca foi conta pública. O próprio João que movimentava a conta do condomínio. O João da Forte House estava internado na UTI em estado grave por conta da pandemia. Sim, eu até cheguei a conversar com o pessoal lá, mas só quem podia me dar esclarecimentos mesmo era o João. As nossas contas de água, luz, gás sempre foram débitos automáticos. E a gente começou a perceber que os débitos automáticos, as contas chegavam no condomínio e vinham com juros. E eu liguei lá, né, conversei com eles, perguntei por que estava vindo com juro, se era débito automático, e a funcionária do financeiro me respondeu que era porque teve um problema no sistema do banco, no mês seguinte teve um sistema, não era no banco, era no sistema deles. E no terceiro mês eu fui direto ao banco, onde eu pedi os extratos e comecei a perceber que os extratos do banco não estavam batendo com os extratos que eles mandam na pasta. Pois a gente descobriu que foram mais de 40 condomínios, né, que estão nessa mesma situação, que do dia para a noite eles fecharam as portas. Eu cheguei a fazer uma reunião com ele em fevereiro, no começo de fevereiro, com um advogado especializado, aonde ele ia fazer uma minuta de contrato para passar para a Forte House, para os advogados darem uma olhada e a gente fechar o contrato com a confissão de dívida. Eu mandei o contrato, várias vezes eu cobrei e a resposta que eu tinha dele era que dia 25 ele pagaria tudo que ele estava devendo ao condomínio e que em seguida ele ia cancelar o nosso contrato porque realmente não tinha mais clima para continuar, tá? Só que quando foi dia 17 de março, ele fechou as portas, mandou os funcionários embora, fez a mudança da empresa. No domingo, chegam 2 caixas aqui no condomínio, com a papelada do condomínio, mais uma cartinha com pedido de desculpas, que usou nosso dinheiro de forma indevida e que não teria como pagar, mais um áudio falando a mesma coisa para mim e para todos os condomínios envolvidos. Nós fomos na delegacia, fomos no banco, tá? Que foi na segunda-feira do dia 20, que todo mundo foi ao banco ao mesmo tempo. Então lá a gente conheceu vários outros síndicos na mesma situação. E foi quando a gente começou a levantar, tá? Eu já vinha fazendo o levantamento das minhas pastas, dos meus extratos, e eu percebi que desde 2015 ele já vinha trabalhando com o cheque especial,
e sempre aumentando o cheque especial. Em 2 meses ele conseguiu aumentar o cheque especial em 3 vezes, desde 2016 que ele não pagava o INSS do funcionário, também não pagava a Receita Federal, e a gente agora está mais ou menos com um prejuízo de uns R$500 mil. Procurado pelo Síndico Lab essa semana, o advogado do dono da Forte House disse enfrentar dificuldades para falar com o seu cliente. Nós estamos abertos a ouvir a sua versão dos fatos. Pois é, Márcio, que situação, né? Os condomínios que tiveram essa situação dessa administradora que acabou fechando as portas estão enroscados, né? Na verdade, eles surrupiaram quase 30 milhões de 40 condomínios numa cara de pau, gente. Simplesmente da noite para o dia, o dono da administradora mandou entregar todas as pastas nos condomínios e uma cartinha pedindo desculpa por ter levado o dinheiro, o fundo de reserva, o saldo ordinário. E essa cartinha extremamente apelativa, dizendo: olha, não foi minha intenção roubar vocês, peço sinceras desculpas, não foi por mal. Chega a ser um deboche. E aí, na minha opinião, Taula, não é só a questão da indenização, a questão do prejuízo financeiro, mas a questão criminal. Tem aí apropriação indébita, se tiver mais gente envolvida, formação de quadrilha, associação criminosa, tem também talvez estelionato, talvez falsificação de documentos. O negócio é muito maior, tem que apurar criminalmente tudo o que aconteceu. Porque imagina o desespero do síndico. Teve síndico que chegou a perder R$500 mil no fundo de reserva, um desespero. E não é prédio chique, não. Prédio de gente que batalhou ali para juntar um dinheirinho para, sei lá, talvez fazer uma reforma de fachada, enfim, dinheiro sagrado das pessoas. E a gente tem que entender que o síndico tem uma responsabilidade civil, criminal também. Então, está aí a importância de acompanhar as contas, sempre ver se está tudo em ordem, exigir os extratos do banco, né, Márcio? É assunto sério e os condomínios têm que ficar atentos. E cuidado na hora de escolher uma administradora, cuidado no acompanhamento da forma que eles tratam com o seu dinheiro e criar, sobretudo, mecanismos de controle. Então, por exemplo, você pode até autorizar a administradora a mexer com o seu saldo ordinário. Agora, dinheiro aplicado precisa ter uma ferramenta que evite que alguém vá lá e saque ou transfira todo o dinheiro, como infelizmente aconteceu no caso da Forte House. E uma dica é que mesmo que as administradoras façam as transferências financeiras e tudo mais, sendo conta individual, o síndico também faz aquele acesso que ele mesmo pode entrar, ver que está tudo em ordem, evita confusões mais tarde. E tem muita gente me perguntando: Márcio, será que os síndicos têm culpa? Não, os síndicos foram vítimas. Vamos ter isso bem claro. Síndico, seja ele profissional ou orgânico, eles foram vítimas, todos eles. É isso aí. Bom, e esse final de semana, uma ocorrência muito triste. Uma moradora de um condomínio na Vila Olímpia se jogou da janela para tentar fugir do fogo dentro da unidade. Itaúla, a origem desse incêndio segue ainda desconhecida e para evitar problemas desse tipo dentro dos apartamentos, a gente convidou o especialista em manutenção Felipe Lima para dar algumas dicas. E aí, Felipe, como deixar a unidade autônoma mais seguro contra um incêndio, contra uma fatalidade dessa? Fala, galera que acompanha o Lab News, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de um assunto, creio eu, que você já viu na televisão passando, aquele caso da modelo que acabou caindo, se jogando do empreendimento dela porque estava pegando fogo. Não tem como falar ainda o que causou, o que originou, mas tudo indica que o início do fogo, o princípio, foi por conta de um problema elétrico. Eu já vou falar aqui que a maioria dos incêndios que acontecem dentro dos condomínios são causados justamente por esse ponto. A Abracopel, Associação Brasileira de Conscientização com os Perigos da Eletricidade, todos os anos faz um anuário e lá ela tem definido que mais de 70% de todos os incêndios que acontecem, tanto na área privativa quanto na área comum, são ocasionados por falha na eletricidade. E esse problema, com toda certeza, ele poderia ter sido evitado, independente do que aconteceu, independente de qual foi o fator que ocasionou, todo e qualquer acidente pode ser evitado, porque a manutenção predial tem justamente essa finalidade. Para que aconteça algum acidente, é preciso juntar diversos fatores pequenos. Então, um probleminha aqui, mais um probleminha ali, é o efeito máquina caça-níquel. Se você tem diversos fatores pequenos, juntos, somados, acabam dando em um acidente, como aconteceu nesse fatídico caso. Você que está assistindo é gestor predial, faça a manutenção preventiva nos quadros elétricos. Não usa T, tomada, extensão, isso é um perigo.
todo e qualquer ponto de aquecimento vai acontecer ali, porque você está aumentando a corrente em um dispositivo que não foi projetado para isso. Então, fique esperto, acidente tem sim como evitar, basta você cuidar muito bem do seu prédio, da área privativa, da área comum, e presta atenção no seu sistema elétrico, porque pode acontecer aí no seu empreendimento. Márcio, Taula, forte abraço. Fechar o mês da mulher, o Síndico Lab foi até o Departamento da Polícia Judiciária de São Paulo para conversar com a delegada Soraya Galese. Ela colaborou na elaboração do Protocolo Maria. Meu nome é Soraya, eu sou delegada de polícia há 14 anos. Eu já trabalhei na Delegacia de Defesa da Mulher, mais recentemente na Delegacia Geral de Polícia com a pauta de vulneráveis. E hoje eu sou assistente aqui no DEMACRO, que é o departamento que cuida da Grande São Paulo. Também professora da CADEPOL. Explica para a gente, doutora, um pouquinho melhor o que é o Protocolo Maria e como que ele pode ajudar os condomínios a serem agentes de mudança nesse cenário de violência doméstica que a gente tem hoje. O Protocolo Maria é um passo a passo simplificado para facilitar a vida de síndicos e administradores a levarem ao conhecimento da polícia um caso que ocorreu no condomínio de violência doméstica. Né? Por que violência intrafamiliar? Porque geralmente ela acontece ali no seio da família. São os nossos vulneráveis. Né? Então, a mulher, geralmente, ela sofre a violência dentro de casa. Crianças e adolescentes é o mesmo cenário. Né? Ali também dentro dos condomínios, das áreas comuns, acabam acontecendo. E idosos também predominantemente dentro de casa. Então, por isso que a gente tem uma preocupação do legislador nesse sentido de proteger esses vulneráveis para que a gente leve essas denúncias ao conhecimento da polícia. Essa violência ela vai progredindo. Então, é o que a gente chama de contínuo de violência, até que ela culmina em episódios mais graves, né? Ou uma tentativa de homicídio, ou um homicídio consumado, feminicídio. Então, a nossa ideia é sempre evitar a gente chegar nesse auge da violência. A comunidade toda ela tem que estar atenta para identificar esses sinais de violência e levar essa denúncia à polícia, seja a polícia civil, seja a polícia militar, no momento em que ela está acontecendo. Então, a gente tem que auxiliar essas pessoas a conseguirem notificar. Crianças e adolescentes, então, é muito mais difícil, porque elas têm que se valer ali de um adulto. Muitas vezes, os idosos estão acamados dentro de casa, e são aqueles que cuidam ali desse idoso, né, que dão esses cuidados para o idoso, que acabam praticando violência contra ele. A mulher está no mesmo cenário. Geralmente, ela sofre violência numa relação íntima de afeto. Então, é o parceiro, é o namorado, ex-namorado, marido, ex, né? Então, assim, onde eles deveriam estar mais seguros que a casa deles, é onde eles acabam sofrendo violência. No trabalho também, a gente também tem um índice, né, principalmente voltado para a mulher, que no ambiente de trabalho ela também acaba sofrendo violência. Olha, pessoal, para quem tiver interesse, a gente vai deixar aqui no descritivo do vídeo o link para vocês poderem acessar o arquivo do Protocolo Maria. Doutora, mais algum recado para a nossa audiência? Não, eu acho que é isso. Acho que é importante a gente denunciar, né? Então, quando a ocorrência estiver acontecendo, acionar a polícia militar. Logo depois que aconteceu, noticiar numa delegacia de polícia mais próxima, numa especializada, se tiver delegacia de defesa da mulher, ou numa delegacia comum, para que isso chegue na polícia, para que a gente possa tomar alguma providência, né? A gente tem uma lei estadual aqui no estado de São Paulo que obriga síndicos e administradores a fazerem essa denúncia, mas como a gente disse aí, depende de toda a comunidade, depende de todo mundo denunciar isso, né? Então, é isso. Eu acho que é muito importante isso chegar ao conhecimento da polícia para que a gente consiga aí auxiliar esses vulneráveis nessa situação de violência. Muito obrigada. Márcio, com você. Taula, e uma coincidência, a Soraya Galese foi minha estagiária. Logo que ela entrou na faculdade, ela trabalhou comigo, isso há mais de 20 anos atrás, e um orgulho tamanho que eu tenho de ver ela hoje lá na Delegacia da Mulher, elaborando o Protocolo Maria, e lembrar a todos que é de suma importância que a gente não aplique nos condomínios aquele velho ditado que já está em desuso, que é em briga de marido e mulher, a gente não mete a colher. Mete sim, percebeu algum indício de violência, de agressão, é 190, é polícia, é crime em flagrante, a polícia tem que ser liberado o acesso, e se não destravar a porta, a polícia arromba a porta e entra, porque é crime em flagrante. É isso aí, o síndico, os vizinhos, né, o pessoal da segurança tem essa responsabilidade de atuar
também e evitando que problemas mais graves aconteçam, então a denúncia é obrigatória, né? É dever dos vizinhos, é dever do síndico treinar os funcionários, todo mundo se envolver para a gente tentar diminuir ou acabar com violência doméstica, com maus tratos animais. Isso não é só contra a mulher, é contra idoso, contra criança, contra alguém com alguma deficiência física, deficiência mental. Tem muito caso aí que acontece em condomínio e fica escondido porque as pessoas não denunciam. E acaba criando uma rede de proteção. As pessoas bem orientadas acabam fazendo com que coisas muito mais graves acabem acontecendo e as pessoas possam se sentir também seguras no ambiente onde moram. É isso aí. Falando aí da força das mulheres, né? Vocês têm uma força tamanha que até cordão de isolamento humano teve na semana passada, lá na Moca, duas síndicas profissionais, nossas amigas, né? A Marcela e a Vanilda, se uniram para conter uma manifestação de entregadores na frente do empreendimento. O entregador, ao que parece, foi vítima de agressão por parte de um dos moradores do residencial, e aí os motoboys se uniram para ir lá defender o colega e foi um caos. E o Síndico Lab foi lá para entrevistar a síndica profissional Marcela Volpato. Confira. Oi, pessoal do Síndico Lab, tudo bem? Bom, a Marcela Volpato está aqui com a gente. Ela é síndica desse condomínio, onde houve aí a agressão do morador ao entregador de aplicativo, né? Marcela, conta pra gente aí o que aconteceu. Olá, pessoal do Síndico Lab. O que aconteceu, na realidade, foi uma série de fatores que desencadeou aí uma enorme manifestação na porta do condomínio. Em torno de 500 motoqueiros estiveram lá na semana passada, e isso tudo porque um motoboy, né, de aplicativo, o senhor Dorivaldo, de 58 anos, foi agredido por um condômino. Essa agressão ocorreu porque o seu Dorivaldo não quis entrar não no apartamento, que às vezes as pessoas invertem um pouco as histórias. Não foi isso. Mas ele tinha que entrar dentro do condomínio para fazer entrega. Como o seu Dorivaldo tinha moto alugada e várias outras entregas, ele estava com medo de entrar e acabar sendo roubado ali e perdendo tanto a moto quanto as entregas. Então ele pediu que o morador fosse até a porta do condomínio para receber a encomenda. O morador se negou. E aí, quando o seu Dorivaldo foi embora, o morador foi até lá e acabou saindo uma discussão, houve uma empurra-empurra. Então eu fui lá para prestar os esclarecimentos na delegacia e encontrei, coincidentemente, o seu Dorivaldo lá. E aí conversei com ele, falei, seu Dorivaldo, a gente não compactua com isso, a gente é solidário ao senhor. Aí ele fez um videozinho, eu falei, tô sabendo que vai rolar uma manifestação. Ele falou, vai mesmo. E aí nesse vídeo ele fala para que as pessoas, né, se manifestassem, mas de forma ordeira e pacífica. E aí nós tivemos um tempo hábil aí para nos prepararmos para essa manifestação. Então nós fizemos uma faixa bem grande, colocamos na porta do condomínio, falando que nós éramos solidários ao movimento e que a gente era contra qualquer tipo de violência. Ponto. Aí ficamos lá aguardando o pessoal chegar. E exatamente às 19h eles chegaram, né? E foi em torno de 500 motoqueiros. Nós tivemos a presença da PM, que fez uma atuação bacana para que a coisa não degringolasse, porque tinha muita gente lá se manifestando de maneira pacífica e que realmente reivindicando seus direitos, que é totalmente válido, porém tinha um pessoal mais nervoso, mais exacerbado, que soltaram rojão dentro do condomínio, soltaram bomba. Tô com o ouvido direito surdo até hoje, gente, para vocês terem uma ideia, porque caiu uma bomba do meu lado. Mas faz parte, né? Nós fizemos um cordão de isolamento humano, eu, a Vanilda e outras mulheres do condomínio. A unidade envolvida, ela foi autuada, né? Ela está levando uma multa de 5 cotas condominiais, que é o que reza o regimento interno, e a gente está prestando os esclarecimentos, solidariedade e procurando aí apaziguar as coisas nesse momento. E um dos motoqueiros falou uma coisa muito interessante. Desculpa, gente, eu me emociono, eu sou durona, mas eu sou chorona. Ele falou, dona Marcela, na pandemia nós fomos heróis,
Porque fomos nós que levamos comida para todo mundo, nós fomos considerados heróis na pandemia. E hoje a gente está levando na cara de morador. Então, quer dizer, a pandemia, a gente teve a sensação de que as pessoas iam se tornar pessoas melhores, só que não, as pessoas estão muito violentas, muito agressivas. E o síndico, ele vê isso diariamente. Perfeito. Obrigado, Marcela. A gente volta aí com o estúdio. Cenas fortes, né? Mas as mulheres estavam lá fazendo o que fazem de melhor, que é demonstrar sua força. Agora, nesse caso em especial, é importante frisar que os moradores que agrediram o motoboy e causaram essa confusão toda precisam ser multados. E, além de tudo, se o prédio teve algum custo com segurança extra ou se quebrou alguma coisa, eles é que devem pagar. Eles, moradores que geraram toda essa confusão. Não é justo que os demais condôminos acabem custeando também, além do incômodo que já tiveram, né, do susto que todo mundo passou, também acabem custeando com a proteção que teve que ter nesse dia aí no condomínio. Então fica essa dica do Márcio, gerou custo, fica obrigado a reparar os demais. Parabéns para a Marcela, para a Vanilda, que fizeram um ótimo trabalho. E agora, Márcio, nós vamos para aquele momento que nós gostamos tanto, que a gente acaba dando uma dica cultural, um lazer para os síndicos que nos assistem. E essa semana vai começar com vocês. Boa, eu vou falar de um lugar que é quase na esquina da minha casa, lá na Praça da República, o Cine Cortina. Um cinema novo que abriu no centro com uma programação super alternativa. Ao invés de você ter poltrona no cinema, você tem cadeira de praia. É muito legal. Quando acaba a sessão de cinema, tem festa, tem balada. E no andar de cima tem um restaurante, um bar delicioso. Não é caro, público alternativo, diferente. Lá na Praça da República, Cine Cortina. Esse aí eu fui, espetacular. Gente, as dicas do Márcio são sempre assim, super diferentes, né? Coisa que eu acho que eu nunca pensei em visitar. Tô conhecendo aqui, sabe, Márcio, que eu fui fazer um evento esse final de semana? E a pessoa que me encontrou falou, olha, eu vou naquele restaurante que vocês falaram, fiquei com vontade, achei uma super dica. Legal que o pessoal, além de estar curtindo as informações, acaba curtindo as dicas também, né? E olha, a minha dica dessa semana, eu vou recomendar um passeio aqui em São Paulo, na maior roda gigante da América Latina. Os ingressos podem se encontrar de forma online, é um passeio muito legal para fazer com a família, levar a criançada, uma vista linda, vale a pena conferir. É lá no Parque Vila Lobos, né? A minha filha foi no dia da inauguração, minha pequenininha adorou. E você sabe que essas dicas culturais é o que a gente sempre fala. Síndico trabalha bastante, mas a gente precisa conseguir equilibrar o nosso dia para ter um pouquinho de lazer, de diversão, de descanso. Quem gosta de beber, quem gosta de comer, a gente precisa equilibrar para não ficar maluco, para não dar tilt. E nós temos várias pessoas que estão nos assistindo que não param em São Paulo e podem aproveitar as dicas quando estiverem aqui para visitar. Bom, pessoal, esse foi o Síndico Lab News. Aguardamos vocês na próxima sexta. Não deixe de ativar as notificações para conferir e não perder nada do nosso jornal. É isso mesmo, Taula. E prestigiem, né? Nosso jornal, ele é feito para vocês com todo carinho. E até a semana que vem. E ó, tá um burburinho, todo mundo nos elogiando. Uma outra pessoa fazendo críticas construtivas que a gente recebe muito bem. E nós queremos construir o melhor jornal do mercado condominial. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, obrigada, Márcio. Até o próximo. Tchau, tchau.